Olha só, pessoal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou parte dos 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão bloqueados desde a semana passada. Em nova decisão, o ministro liberou o pagamento de recursos empenhados até 23 de dezembro, data em que Dino suspendeu a liberação das emendas de comissão. No texto, o ministro determinou a liberação para não causar mais transtornos a entes públicos, empresas e trabalhadores que esperavam os recursos das emendas autorizadas antes do bloqueio. Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você. A gente debateu isso aqui na sexta-feira, inclusive. Mas mudou alguma coisa? Agora tem transparência? O que aconteceu? Bom dia. Bom dia, Júnior, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu fico me perguntando exatamente isso, viu, Júnior? De sexta pra cá mudou alguma coisa pro ministro mudar totalmente a decisão dele? E ele cita balbúrdia, critica a Câmara, mas ao mesmo tempo ele libera, né, o pagamento. Então, eu acho uma incoerência muito grande. E aí na sexta-feira, quando a gente falou sobre esse tema, recebi muitas críticas de colegas da política, viu, Júnior? Não, você está defendendo o pagamento das emendas. Não. A transparência no pagamento de emendas é essencial. Acho que todo mundo concorda com isso. Todo dinheiro público, quando ele tem que ser destinado, ele tem que ser bem gasto, ele tem que ser explicado onde que é gasto, ele tem que ter comprovação de que ele foi gasto para o público. Isso é o básico. Eu não estou de forma nenhuma questionando isso. O problema acho que às vezes alguns temas são usados para fazer politicagem. E eu acho que o tema da liberação de emendas parlamentares vem sendo usado pelo governo federal, pelo Congresso e pelo Supremo para fazer politicagem. Porque eu não consigo entender como que o Dino suspendeu lá em agosto. Falou que não pode mais pagar porque não tem transparência. Aí quando de repente, no dia 3 de dezembro, quando o governo apresenta o pacote fiscal e precisa aprovar o pacote fiscal, o Dino vai lá e libera o pagamento das emendas. Aí em menos de uma semana, o governo federal paga 8,3 bilhões de emendas. Quer dizer, solta o dinheiro todo a rodo, de uma vez só, para conseguir aprovar o pagamento. Consegue aprovar o pagamento. Aí na semana seguinte, o que é que o Dino faz? Vai lá e bloqueia de novo. Então, assim, eu acho que é um pouco insulta um pouco a inteligência da população, quando um tema tão importante quanto esse é tratado dessa forma, de forma politiqueira. Eu acho que não é a transparência que o ministro está querendo realmente, não. Acho que ele quer garantir que o governo Lula vai conseguir aprovar os projetos dele no Congresso. E isso me incomoda. E me incomoda também, né, nesse ano que a gente teve tantos questionamentos ao Supremo por transparência em relação aos gastos de ministros em eventos fora do Brasil. Né, teve lá o Gilmar Palosa, outros eventos que os ministros são convidados e tem que levar seguranças, tem que levar equipes. E os ministros não informam quem que paga isso. Né? Não tem transparência nos gastos dos próprios ministros do Supremo. E aí, quando vira outro tema, tem que ter transparência, porque isso é fundamental. É fundamental para um caso, não é para o outro. Eu fico com esse pé atrás, sabe? Eu acho que esse caso escancara a hipocrisia que está sendo essa disputa entre os 6 poderes do Brasil. Oi, Edilene Lopes, aí em Brasília, o bicho tá pegando, briga do Congresso com o governo, e aí parece que o STF entra no meio, parece não, né? O STF entrou no meio dessa história, de uma forma correta ou não, aí a avaliação de cada um de vocês aqui da bancada, mas fato é que tá muito estranho, uma hora pode, uma hora não pode, e a gente começa a conjecturar situações como essa que o Marcelo traz pra gente, né? Que tá sendo um uso político ali do STF. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia aos debatedores, mais uma vez bom dia aos nossos ouvintes. Pois repercutiu muito mal aquele bloqueio pedido pelo ministro Flávio Dino, principalmente depois que havia tido uma negociação, aprovação de projetos importantes para o governo e depois veio esse bloqueio. Inclusive, no final de semana nós tivemos um novo passo, a Câmara não respondeu ao Supremo Tribunal Federal as informações que deveria responder sobre transparência em relação a essas emendas. A solicitação não foi completamente atendida e, ao invés de manter o bloqueio, Flávio Dino desbloqueou esses recursos. Conforme o Marcelo falou, há uma percepção, e não é só da população, mas de parte do Congresso Nacional, de que o ministro Flávio Dino, hoje no Supremo Tribunal Federal, estivesse ou esteja agindo como um braço, uma extensão do executivo do governo do presidente Lula, só que atuando no Supremo Tribunal Federal. Isso caiu muito mal na Câmara dos Deputados, mas uma Câmara que avalia que caiu mal o bloqueio, mas que quando recebe o dinheiro vai votar a favor dos projetos do presidente Lula, que é assim que o Centrão se comporta, que tem se comportado ultimamente e que continuará comportando no ano que vem, porque o governo consegue formar uma base aliada muito grande, negociando várias coisas, inclusive espaço nos ministérios, vai haver uma reforma ministerial e, claro, também negociando na medida que o governo pode as emendas, já que existem emendas impositivas, essas são obrigatórias, é um poder que o Congresso Nacional veio ganhando ao longo dos últimos anos e as assembleias legislativas fizeram o mesmo, então eles já têm o que é garantido, negociam o que sobra e aí conseguem negociar também espaço no governo, mas é um fato que há
essa leitura dentro do Congresso Nacional, que o ministro Flávio Dino tem agido como uma extensão, um braço do Executivo atuando no Judiciário. São críticas que ele tem recebido constantemente nos bastidores, nos corredores aqui de Brasília. E aí, William Travasso, uma hora pode, uma hora não pode, o argumento é a transparência, que é um argumento que eu aceito, mas tem hora que pode com transparência, sem transparência, tem hora que não pode ter sem transparência. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Você trouxe uma fala importante, né? Dino determinou a liberação para não causar mais transtornos a entes públicos. Então a gente tem, em algum momento, essas pessoas, nós paramos os projetos, isso trouxe prejuízo para a sociedade? Porque se trouxe prejuízo para a sociedade, nós vamos cobrar de quem? Do Dino? Porque ele parou, porque ele segurou as emendas, né? Porque tem muitas prefeituras, a gente já comentou isso aqui, que precisam dessas emendas. Então o senhor para todo um processo em função de uma desculpa da transparência. O Marcelo já abordou, essa transparência ela é muito conveniente, ela vai de acordo com o interesse do governo. Agora, acho que isso tem a ver também com a pressão, porque esse bloqueio não é só em cima da oposição, né? Os próprios aliados do governo foram lá berrar e dizer o seguinte, a gente precisa da verba, porque a gente precisa garantir 2026. É toda uma pressão, Júnior, política, muito em função do controle desse gasto. É dar autonomia ao deputado, ao senador e tirar do governo esse poder. E o governo quer esse poder, é uma característica de dominação deles. Eles precisam controlar toda a verba, porque aí é aquela grande moeda de troca que sempre aconteceu em Brasília. Edilene sabe, os gabinetes aí ficam agitados, né? Quando a gente fala de emenda parlamentar, porque é para onde vai o dinheiro, para a base do político, onde ele defende, né, a sua reeleição ou a eleição de um parceiro seu. Então eu fico só me questionando assim, Dino, você bloqueou, beleza, você trouxe prejuízo com esse bloqueio em função desse argumento seu de transparência, porque você trouxe prejuízo, tem que cobrar do senhor. Silvana, pra gente arrematar esse assunto, quer dizer, arrematar hoje, né? Porque isso vai voltar mais vezes, eu tenho certeza. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia o pessoal aqui da bancada, bom dia a todo mundo que nos ouve. Ô, Júnior, tem duas coisas aqui. Primeiro, ele liberou parte dos 4,2. Eu gostaria de saber qual foi essa parte, porque dentro daquilo que o Marcelo falou é que é o interessante. Qual parte que foi essa? É praticamente tudo, viu? Porque, na verdade, até 23 de dezembro, as liberações aconteceram todas nas primeiras semanas. Mais 3 bilhões. Praticamente tudo. Por quê? Porque quando o presidente Lula quis aprovar o pacote de gastos, né, o pacote fiscal, ele foi liberando para os deputados, né, para os senadores. Então, até o dia 23 de dezembro, praticamente tudo entrou nessa sacola. Então, foi tudo. Então, essa é a primeira situação. E outra coisa que eu pergunto, no dia que ele voltou a bloquear isso aí, não tinha ele, será que isso não foi verificado, que haveria prejuízo, que prejudicaria inclusive trabalhadores que precisariam receber esse dinheiro nas prefeituras, né, nos locais para onde esse dinheiro é destinado? Então, gente, eu só lamento muito, como eu falei da última vez, porque quando a política entra pela porta do tribunal, a justiça pula pela janela, né? E aí, a gente trocando isso em miúdos, olha bem, isso está acontecendo nessa situação das emendas. Vocês imaginem situações de processos específicos em que o réu fica sob essa batuta. Ora pode, ora prende todo mundo depois de segunda instância, depois solta todo mundo, depois volta atrás e prende. Nós não temos segurança jurídica nenhuma no nosso país. Como é que fora do país a gente pode ser considerado como um lugar sério se a justiça, se o poder judiciário não faz cumprir o que está escrito nas nossas leis e depende. Não, aqui como vai causar prejuízo, deixa. Não, eu tinha prendido o cara, mas vamos deixar ele voltar. Gente, é muito difícil, vocês que não sabem, é muito difícil.